Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Hoje, Romanos 10, mas antes, vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para esta leitura. Agradeço por estar presente. Então, antes da leitura de Romanos, eu vou ler a introdução que tem na Bíblia a mensagem. Então, vamos lá. O evento que dividiu a história em antes e depois e mudou o mundo aconteceu cerca de 30 anos antes que Paulo escrevesse essa carta. O evento, vida, morte e ressurreição de Jesus, aconteceu num canto remoto do grande Império Romano, a província da Judéia, na Palestina. Quase ninguém percebeu, certamente ninguém na atarefada e poderosa Roma. E quando a carta chegou a Roma, quase ninguém a leu, pelo menos ninguém que tivesse influência. Havia muita coisa para ser lida em Roma: decretos imperiais, poesia da melhor qualidade, filosofia moral elaborada com rinquete, e boa parte desse material era o que de melhor se produzia no mundo. Mesmo assim, em pouco tempo, com as vezes acontece, a carta superou todos os outros escritos. A carta de Paulo aos Romanos exerceu seus leitores um impacto muito maior que as obras de todos os escritores romanos juntos. A rápida ascensão da carta até o topo da influência é um fato extraordinário, pois foi escrita por um obscuro cidadão romano que não tinha muitos contatos, mas tão logo iniciaram sua leitura e perceberam o conteúdo excepcional. Nem a obscuridade do autor e dos seus leitores poderiam mantê-la ignorada por muito tempo. A Carta aos Romanos é um tratado produzido por uma mente brilhante e apaixonada. É a gloriosa vida da mente dedicada ao serviço de Deus. Paulo toma o fato da morte e ressurreição de Cristo bem documentado e crido com devoção e pondera sobre suas implicações. De que maneira a morte e a ressurreição de Jesus deram novo rumo à história da humanidade e ao mesmo tempo afetaria a vida de cada homem, mulher e criança no planeta? O que Deus vai fazer? O que significa dizer que Jesus salva? O que está por trás de tudo isso e qual será o resultado? Essas são as questões que nos orientam o pensamento de Paulo. A mente de Paulo é flexível e aberta. Ele usa sua lógica, argumentação, poesia, imaginação, escritura, oração, criação, história e experiência e entrelaça tudo nessa carta que se tornou o principal documento da teologia cristã. Diferente dos camponeses que viajavam com Jesus, Paulo era um intelectual instruído pelos rabinos e, portanto, capaz de analisar passagens bíblicas. Ele também era conhecido da lógica grega e aplicava seu conhecimento à história de Jesus, mas sua obra exigiu muito mais que um trabalho de faculdade. Ele trabalhou suas ideias quando caminhava milhas e milhas através da árida Turquia, queimado pelo sol escaldante e encharcado pela chuva. Acompanhando no meio do nada ou se hospedando ocasionalmente em estalanças cheias de pulgas, ele refletia sobre a cruz enquanto tentava acender o fogo para cozinhar num barco de madeira que corria o risco de, se andar, incendiar-se se não fosse a água do mar respingando contida na proa. Paulo não conhecia Roma quando escreveu para algumas centenas de cristãos que lá residiam. E aqui tira aquela meia-verdade que Paulo fundou a Igreja Romana. Não, a Igreja Romana foi fundada por judeus que se converteram por Pentecostes. Paulo ainda não conhecia Roma quando escreveu para centenas de cristãos que lá residiam. Ele já havia encontrado algum deles durante suas viagens a outras cidades, mas queria apresentar pessoalmente suas ideias àqueles que só tinham ouvido boatos, nem todos bons a seu respeito. Alguns eram judeus que consideraram o Messias Jesus, mas muitos não-judeus tentavam entender o que Jesus significava de fato para eles. Todos discutiam sobre um seguidor de Jesus que deveria viver, por isso faziam questão de ouvir em primeira mão a explicação de Paulo. Contexto. Provavelmente foi escrito no ano 57 depois de Cristo. Roma era gigantesca para a época, mais de 1 milhão de pessoas exatamente. Os concorridos conjuntos habitacionais, as vilas elegantes e as imponentes áreas públicas de mármore. O palácio do imperador era um complexo imenso, porque os burocratas que controlavam o império eram, em sua maioria, empregados em sua casa.
Os templos, alguns dedicados a deuses tradicionais, outros homens deificados, como Júlio César, estavam por toda parte. Nero, agora com 20 anos, havia se tornado imperador aos 17, depois de sua mãe assassinou o próprio marido, o imperador Cláudio. Então, é com esse contexto que Paulo escreve aos Romanos. Agora vamos na versão da Bíblia King James atualizada, Romanos 10. Mas você pode ler na Bíblia que você tem aí. Romanos 10. Paulo suplica a Israel que creia. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base real o conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer sua própria, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Ora, Moisés ensinava dessa maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça, provavelmente da lei, viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas que teu coração, quem subirás ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou ainda, quem descerá aos abismos, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque o coração que se crê prepara a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo aquele que crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois os mesmos Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. No entanto, como invocarão aquele que não creiam? E como crerão naquele que nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam a boa nova. Então aqui Paulo fala que a salvação é pela fé em Jesus. E essa é a importância da evangelização. Como que uma pessoa vai crer em Jesus se ninguém falar de Jesus para ela? Essa é uma das razões que eu não acredito em uma tal eleição que o calvinismo prega. Eu acredito que todos têm a potencialidade de ser salvos. E nós, como cristãos, temos que ir até eles. Então eu não acredito que Deus já tenha os seus eleitos. Deus sabe quem vai ser salvo porque ele é onisciente, mas não significa que ele já tem um grupo escolhido. Esses serão salvos. Isso eu não acredito. Então, essa é a importância da pregação. Israel não tem como se excusar. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Mas então indago: será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra sua voz ecoou, e suas palavras até os confins do mundo. Ora, questiono outra vez: será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías declarou com toda a ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então aqui Paulo termina o capítulo 10 falando sobre a descrença de Israel, que eles não ouviram Jesus, e Jesus foi aceito por aqueles que não foi o seu povo, que é os gentios, como Paulo mesmo escreve. Gentil é todo o povo que não é judeu. E com essa reflexão eu termino essa leitura. Eu volto na quinta-feira, porque amanhã eu tenho um compromisso. Tchau, tchau e até quinta-feira.